com José Milhazes e Nuno Rogério. Muito boa noite. Bem-vindos mais uma vez. José Milhazes, eu começaria por ti porque temos aqui a oposição russa literalmente a dar tiros nos pés. Do que é que se trata? Eu diria até na cabeça, porque a forma como isto é feito, nós sabemos que a oposição russa na Rússia está na cadeia. E é que veio cá para fora, começou uma guerra em que começaram a publicar documentos sobre casos claramente de corrupção entre membros dessa oposição, que nós já desconfiávamos, e alguns deles são novidade. Por exemplo, este aqui apanhou alguma gente de surpresa, é o Leonid Volkov, que dirigia a Fundação de Combate à Corrupção, que foi criada por Navalny, que está na prisão. Está na prisão, sim. E este senhor aqui assinou uma carta com outros dirigentes da oposição russa conhecidos, a pedir à União Europeia que levantasse as sanções de 2 oligarcas. E claro que se diz logo, e parece que é mesmo verdade, é que é por causa de dinheiro. Porque os 2 oligarcas, efetivamente, são pessoas odiosas. Quer dizer, um deles foi ministro da Economia de Yeltsin e participou nas privatizações que todos nós conhecemos. São 2 pessoas que estavam extremamente comprometidas com o regime de Putin. E agora aparecem a dizer, não, eles são os coitadinhos, eles até estão contra Putin, por isso vocês retirem as sanções desses. Sim. Isto aqui... Isso fez soar logo os alarmes. Fez soar logo os alarmes. E então, este senhor, o Leonid Volkov, contra-atacou, revelando que o diretor de uma antiga rádio muito conhecida, de uma rádio da oposição, que é a Rádio Eco de Moscovo, o senhor Alexei Benediktov, de que ele tinha recebido subsídios consideráveis da Câmara Municipal de Moscovo. Quer dizer, nós já desconfiávamos que ali havia gato, porque, sendo a Eco de Moscovo uma rádio da oposição, era financiada pela Gazprom, que era uma coisa assim um bocado estranha. E isto o que é que faz? É que a propaganda russa utiliza isto, claro está, para desacreditar o pouco que resta da oposição. E aqui há também uma coisa, a União Europeia deve ter muito cuidado com quem está a tratar, porque muitos destes têm um passado absolutamente asqueroso e corrupto. São pessoas que não devem ser levadas em conta, que estiveram ligados à corrupção até à chegada de Putin ao poder. E agora, quer dizer, tentam negociar com a União Europeia, mas eu espero que a União Europeia não dê ouvidos a essa gente. Muito bem. Aliás, porque está a ter esse cuidado, nomeadamente com a Ucrânia. Exato. E deverá tê-lo também com esses contactos da oposição na Rússia. Nuno, e agora contigo para termos as últimas notícias e análises ao que está a acontecer na frente da guerra. Sim, mas queria só dizer uma coisa, porque porque me lembrei de uma frase de um amigo meu, que já não está cá, mas que dizia o seguinte: é impossível ser independente na Rússia, financeiramente. Quer dizer, mesmo as pessoas independentes, mais tarde ou mais cedo, acabam por se cruzar com o Tesouro Público russo. E, portanto, ele diz que isso foi uma das razões porque muitas instituições russas tiveram que ir buscar dinheiro também ao estrangeiro como financiamento. Desde institutos de sondagem, outro tipo de... Porque a única opção era ou irem buscar dinheiro em entidades estrangeiras ou então tinham que ir buscar ao Estado russo. Quer dizer, era muito difícil ir buscar dinheiro a uma entidade totalmente independente do poder político. É uma opinião, mas é uma opinião que, em face do que disse o José Milhazes, pode ter muita razão de ser. Em relação ao que se passa no terreno. Mostraram aqui as fotos da Maxar, que é uma agência de satélites que tem estado a revelar pela primeira vez o estado verdadeiro de Bakhmut, essa cidade, que já foi uma importante cidade mineira do Donbass e que hoje é um monte de escombros. Eu escolhi uma fotografia da Maxar que me parece importante, que tens ali a vermelho, uma das pontes que foi destruída. Isto é o sul da cidade, digamos assim, portanto já digamos que a Wagner está à direita e está em baixo.
e esta é uma das pontes que foi destruída pelos ucranianos para impedir a progressão das tropas russas. Uma coisa muito importante não se tem dito é o que é que isto tem envolvido de baixas. Fala-se muito nas baixas ucranianas. Aliás, o Ministro da Defesa russo veio dizer que morreram 11 mil ucranianos na defesa de Bakhmut, mas fala-se pouco nas baixas russas. Ora bem, as fontes da NATO consultadas durante todo este mês indicam que as baixas russas podem estar à volta dos 30 mil mortos. 3 vezes mais. O que é extremamente desastroso para a Wagner e também para as forças convencionais. Os ucranianos, obviamente, que dizem que são ainda maiores, dizem 40 mil, mas é importante explicar que estas são baixas que são desastrosas. Sim. E não há outra palavra. Por outro lado, sabemos que hoje de manhã, ou ontem à noite, foi destruído este monumento que é considerado um dos monumentos emblemáticos de Bakhmut. Isto é o MiG-17, portanto é ainda um monumento do tempo soviético, mas que foi recuperado pelas autoridades ucranianas. Ele foi destruído. Há quem diga que ele foi destruído por forças russas, há quem diga que foram os ucranianos que o destruíram para impedir que a Rússia pudesse utilizar isto como um trunfo de propaganda se por acaso chegar a este ponto da cidade. Sim. Isto fica a ocidente da cidade. A outra fotografia que tínhamos mostrado era a leste, esta é o ocidente da cidade, já agora entre as ruas Tchaikovsky e Korsunskovo, portanto é um cruzamento onde está este MiG-17. Fica ao mistério de saber quem é que o destruiu. Gostava também de mostrar uma coisa interessante relacionada com a linha da frente e que é descoberta por uma força especial ucraniana nos escombros de Bakhmut, desta edição de um livro de poemas do grande Taras Shevchenko. É o primeiro livro dele, portanto é um livro de recolha de poemas. Esta é uma edição de 1917, não é obviamente a primeira edição, mas é uma edição muito valiosa. E eu lembrei-me de um poema dele que diz o seguinte: será que ficarei mais tempo nesta prisão sem portas? Um baldio na borda de um mar monstruoso? Ponto de interrogação. Provavelmente isto descreve também aquilo que seria hoje a opinião de um ucraniano que estivesse nessa prisão sem portas. Deixa-me ainda dizer-te mais dois elementos. Pergunta-se muito qual é o valor de Bakhmut. Todos os dias, praticamente, as pessoas dão opiniões sobre o assunto. Os serviços secretos militares ucranianos, o GUR, lançou esta semana um documentário de quase 50 minutos sobre a Azovstal. O que é que se passou na Azovstal, como é que a Azovstal foi sendo reabastecida pelos serviços secretos ucranianos e porquê é que isso aconteceu. E uma das coisas que é revelada neste documentário é que isto aconteceu para impedir que a Rússia pudesse progredir para Zaporizhia. Quer dizer, enquanto que a Rússia cercava a Azovstal e perdia também muitos homens, isso salvava o resto da Ucrânia. E há quem faça um paralelo entre o que se passou na Azovstal e o que se está a passar em Bakhmut, ou seja, o facto de a Rússia estar a perder muita gente e ter muitos meios ali concentrados impede que eles possam ser usados mais para o Ocidente. Acho que é uma análise perfeitamente justa que pode ser feita neste momento. Por fim, tinhas falado aí do funeral que hoje marcou a cidade de Kiev, o funeral do Dmitro Kotsiobailo. Era um rapaz que começou a lutar pela Ucrânia com 18 anos. Ele chamava-lhe Da Vinci porque ele tinha um grande jeito para a pintura e para o desenho, e era isso que ele queria seguir, no fundo, as artes plásticas. Todo o governo ucraniano veio a este funeral. Portanto, acabaram aqui as divergências políticas. Ele é um homem que veio dos setores, do chamado setor da direita, das milícias, mas que depois integrou o exército ucraniano. Esteve aqui também, como se viu no outro vídeo, a primeira-ministra da Finlândia. O que é importante dizer é que este jovem se tornou uma espécie de um mito entre os ucranianos, porque era não só um combatente, mas era um homem que dizia coisas com sentido, ou seja, parecia ligar o pensamento à ação e a ação ao pensamento, e isso para um povo como o ucraniano é extremamente importante. Clara, se me permites acrescentar à questão das baixas russas, há aqui alguns momentos que apontam para o facto de, efetivamente, a Rússia estar a sofrer perdas gravíssimas na Ucrânia. Uma delas é a informação de que Dmitry Medvedev ficou encarregado de mobilizar mais 400 mil homens. E o facto da Wagner estar a abrir centros de recrutamento nas várias regiões da Rússia. Isto é um sinal claro de que a Rússia também começa a sentir falta de homens para combater. E ainda por cima... Claro, desculpa, eu tinha-me esquecido, havia ainda um vídeo que eu queria mostrar, são 30 segundos. Sim, já voltamos à questão das baixas. Ao mesmo tempo que estamos com a frente de combate, temos também a retaguarda de
que temos falado aqui tanto, isto é aparentemente um ataque de sabotagem ao aeroporto militar do Uglovoy, que fica em Artyom, portanto, já em Vladivostok, portanto, já na Ásia, já perto da Coreia do Norte e da China. Isto seria um avião, um Su-27, de defesa aérea que teria sido incendiado. Se isto é verdade, os tais incêndios misteriosos estão já a adquirir proporções monstruosas e com grandes objetivos militares pelo meio. Falemos então desse sentimento também, os próprios soldados no terreno russos, sabendo dessas baixas e da reação que eles têm, nomeadamente quando os querem lançar para a frente e eles se recusam. Uma espécie de levantamento de rãs. O que é que se passa? Exato. É que os mobilizados, mas isto é diariamente, vários vídeos que são publicados por familiares ou pelos próprios soldados, que se recusam a ir para a frente. Nós vamos ver aqui um vídeo onde eles estão a falar com um comandante e a dizer que nós não vamos para a frente porque não queremos ser carne para canhão. E eles dizem que não vão participar em ações de assalto porque morre um regimento de soldados por semana russo. Cá está outra vez, outra confirmação. E um dos soldados diz: podem prender-nos. Quantos anos nos querem dar? 5, 7, 10. Vão-se... Preferem estar muitos anos na prisão do que estar a aceitar Exatamente. E isto aqui, eu sublinho, são vários vídeos que aparecem diariamente, sempre no caso dos mobilizados. Aliás, se me permitir já passar ao seguinte, que é o Putin a mentir. Sim. O Putin, na mensagem de 8 de março, voltou a mentir às mulheres russas e a toda a gente, exatamente a propósito desta questão. Porque ele, claro, felicitou as mulheres, principalmente as militares, mas esqueceu-se de dizer ou de pedir desculpa que há um ano atrás ele prometeu às mulheres russas em público que não iria fazer qualquer mobilização, o que é mentira, e que não iria mandar para a frente de combate os soldados do serviço militar obrigatório, só profissionais. Só profissionais. Estamos a ver. Mas isso foi no tempo em que ele achava que chegava e resolvia esta questão em menos de uma semana, não é? Claro, sim, é verdade, mas a palavra de um presidente tem que valer alguma coisa. E aqui não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vidas humanas, porque nós estamos a falar de centenas de pessoas que morrem diariamente. Sim. E isto aqui é muito grave. Quer dizer, eu não acredito muito que Putin venha um dia a ser julgado em tribunal internacional, mas pode acontecer que ele seja num tribunal russo ainda, digamos, julgado por esta mortandade que ele está a provocar e entre os seus próprios cidadãos. E há pouco em reportagem falávamos dos ataques em larga escala, Nuno, que estão cada vez mais espaçados, o que leva, nomeadamente, penso que a França a dizer que o Reino Unido, peço desculpa, ainda estou com a cimeira franco-britânica. Mas a França deve pensar a mesma coisa. O Reino Unido a dizer que estarão com falta de material, mas do lado ucraniano, como é que estamos de defesa aérea? Portanto, nestes ataques? Não estamos muito bem. Não estamos muito bem. Não sei se tu te lembras, nós temos aqui mostrado mais ou menos qual é a percentagem de sucesso da defesa aérea ucraniana, quer contra os drones, quer contra os aviões e os helicópteros, quer contra os mísseis de cruzeiro e outros. A versão mais atualizada destes últimos ataques mostra-nos isto. Contra os drones, os ucranianos neste momento conseguem interceptar 100%. Quer dizer, os tais drones de fabrico iraniano, os Shahed, 100%. Mísseis de cruzeiro, neste ataque, 70% foram interceptados. Só que mísseis hipersónicos não foi um único interceptado, não se consegue interceptar, não há neste momento meios técnicos para o fazer, e os mísseis S-300 e S-400, que aparecem aqui nesta imagem, que são mísseis de defesa aérea que os russos estão a usar não para defesa aérea, mas solo-solo, portanto, estás a ver, penso que já aqui tinha falado nisso, mas em vez de teres um míssil que tenta ir atrás de um avião a longa distância, ir atrás da fonte de calor ou através da imagem de radar, passa a ser um míssil que vai contra um objetivo em terra e que tem uma margem de erro de 40 km. Ou seja, em vez de atingir um armazém ou uma escola, pode atingir uma cidade inteira e pode destruir o que lhe aparecer pela frente.
Contra estes mísseis, porque são mísseis também de grande velocidade, os ucranianos não conseguem interceptá-los. E têm sido os mísseis que, sobretudo, têm sido disparados contra Odessa e, sobretudo, contra Kharkiv. E, portanto, este é o balanço. Por isso é que os ucranianos precisam cada vez mais dos Patriot e de mísseis desse tipo. De qualquer maneira, só para te mostrar que temos alguns resultados, os ucranianos têm alguns resultados importantes nos mísseis de cruzeiro, que já há bocado tínhamos visto em esquema, e aqui temos uma bateria SAM, portanto uma bateria, digamos, de defesa antiaérea ucraniana, que está em Kherson, consegue destruir um míssil de cruzeiro. Nós só vemos a interseção já no fim, portanto aqui temos um míssil a ser disparado. O míssil de cruzeiro vinha da Crimeia, na direção de Odessa ou de Mykolaiv, não sabemos, e é destruído. Mas, como eu te disse, é uma situação para os ucranianos extremamente complicada. Determinados tipos de mísseis eles não conseguem ainda tocar, e isso é dramático, e levou hoje mais uma vez a Noruega a dizer que a União Europeia tem que pensar muito bem num reforço muito rápido do espaço aéreo ucraniano. É um momento, de facto, decisivo. Avancemos, porque o tempo corre. E agora contigo, José Milhazes, porque temos aqui a banca russa a tentar contornar as sanções e a virar-se para os mercados amigos, chamemos-lhe assim, mas também está a esbarrar nesses mercados, como é o caso em África. Está com um problema, nomeadamente em África. Há que é um dos maiores bancos russos, que é o Banco de Comércio Externo da Rússia, também conhecido por VTB, que, cá está este senhor que é o diretor, mal-humorado, e tem razão para isso. Muito mal-humorado, sim. Porque a única filial que eles conseguiram abrir foi em Angola, vai fechar. E vai fechar devido às sanções. Eles tinham criado um banco conjunto, em que eles tinham 51% os russos e 49% pertence a um homem de negócios angolano, António Carlos Sumbulé, que é presidente da Endiama, que eu penso é uma empresa ligada aos diamantes. Sim. Endiama é a empresa oficial de diamantes de Angola. Exato. Ora, e uma das causas é precisamente o afastamento da Rússia do sistema SWIFT. E ele já disse que não conseguem abrir filiais em África exatamente por causa do medo das sanções que estão a apertar. Muito bem. E agora, Nuno, contigo. De resto, há pouco falávamos de uma situação em que não se sabia muito bem. Aliás, aquele avião, aquela estátua, quem é que tinha feito, quem é que não tinha destruído. Sim. E continuamos com esta saga do Nord Stream. Sei que é um dos teus temas preferidos. É um dos temas de que falamos muito. Afinal, quem é que destruiu o Nord Stream? Foram 4 explosões, foram 2 gasodutos que foram afetados, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Há várias suspeitas, há vários botes expiatórios, há várias teorias. Deixa-me só mostrar-te aqui uma imagem que me parece interessante, que é a imagem do navio russo Yantar, que pertence a uma entidade muito pouco conhecida na Rússia, que é o GUJI. O GUJI é uma entidade quase hiper-secreta russa que trata de exploração debaixo d'água. Semi-civil, semi-militar. E ali em cima tens, e este navio esteve nas águas das explosões pouco tempo antes das explosões. Aparentemente tendo desligado os sistemas de reconhecimento automáticos. E ali tens um garboso mergulhador sapador americano nas manobras Baltops de 2022, que foram comandadas a partir de Oeiras, pelo Strike for NATO, e que estes mergulhadores foram acusados pelo Seymour Hersh de serem os homens que puseram as cargas de detonação explosiva nos gasodutos. Portanto, tens aqui teorias para vários gostos. Eu, aliás, fiz um resumo, tive alguma paciência para fazer um resumo das teorias. Vais ver aqui as várias teorias desde setembro até agora. Não sei se podemos pôr um bocadinho maior, mas pronto, seja como for. Há teorias. Começa pela primeira teoria, que é do Sr. Peskov, que diz não sabemos quem foi, que foi no dia 27 de setembro.
Depois tens as teorias do Podolyak ucraniano, que diz que foi a Rússia. Depois tens a teoria do Gerhard Schindler, que foi o antigo chefe dos serviços secretos alemães, que também diz que foi a Rússia. Tens os polacos a dizer que foi a Rússia. Depois tens as teorias russas, que no fundo acabam por dizer que foi ou um helicóptero ou foram mergulhadores. Tens a teoria do Seymour Hersh. As pessoas que quiserem podem fazer um print disto e tentar perceber quais são as várias teorias. A última teoria é que teria sido um oligarca ucraniano, mas não sabemos se pró-russo, se pró-ucraniano, que teria feito isto com um navio que tinha vindo da Polónia e que tinha passado pela Alemanha. Bom, a grande questão é, passamos talvez à próxima imagem, quem é que lucraria com este teatro? Sim. Esse é o grande problema. Para já deixa-me mostrar-te aqui, repara, a Rússia, isto são as extensões de gasoduto que cada país que eu mostro aqui tem passando pelo seu território. Como vês, a Suécia tem uma maior extensão, 510 km de gasoduto, Finlândia 374, Dinamarca 147, a Rússia só 118 e a Alemanha 85. Portanto, a Rússia, no fundo, tem a menor extensão de gasoduto nas águas internacionais. Agora, quais é que podiam ser as razões? Há quem diga que, os que acham que foram os americanos e que foi a NATO, que isto foi feito para a Rússia nunca mais pensar em fornecer gás à União Europeia ou à Alemanha e também para punir a Alemanha por ter feito os contratos com a Rússia. Pronto. Só que a Alemanha já não estava a receber gás da Rússia. Tinha sido suspenso. Apesar de haver gás realmente nos gasodutos, não tinha recebido. E, portanto, há quem diga não. Quem ganhava com isto era a Rússia. Porquê? Por um lado, tinha uma justificação para não fornecer gás à Alemanha, que não queria de qualquer maneira fornecer e ia baseados não já num contrato, mas numa explosão. Segundo, mais importante, isto era a dissuasão, porque há um gasoduto que estava a ser construído dentro da Polónia e outros países da Europa e que era o substituto do Gazprom, do gasoduto, do Nord Stream. Ou seja, destruindo o Nord Stream, a Rússia podia estar a dizer, meus caros amigos, isto vai acontecer também com o vosso gasoduto. E, portanto, há realmente a possibilidade de várias pessoas poderem lucrar com o móvel do crime poder ser não um, mas dois. Temos agora o último tema, vai ser com o José Milhazes, porque temos as autoridades turcas a decidirem proibir o trânsito de produtos sancionados para a Rússia através do seu território. Que impacto está a ter? É muito importante que a Turquia tenha tomado esta decisão, não deixa passar através das suas alfândegas para a Rússia, só passam produtos turcos, tudo que vem do estrangeiro fica na fronteira com a Turquia. E porquê é que eu falo disto? É porque, primeiro, a Turquia era um dos grandes centros, era um dos grandes buracos no queijo das sanções, por onde passava muito material para a Rússia. E esta medida pode confundir, ou melhor, ou dificultar, até, eu diria melhor, a assinatura do prolongamento dos cereais. Do acordo dos cereais. Exato, no dia 18 de março. Vamos ver como é que Moscovo diz que está a negociar e não sei, não está, digamos, não faz grandes hostilidades, mas isto aqui pode ter influência no acordo que termina no dia 18. Se bem que hoje a Rússia, já tínhamos falado sobre isso, tem muito menos capacidade para destruir navios no Mar Negro do que tinha há uns tempos atrás. Já não tem o controle do Mar Negro. Nuno Rogério, José Milhazes, muito obrigada. Bom fim de semana.